Ler no Evangelho de São João, no grande capítulo 8, o versículo 44. São João 8,44, Jesus fala e não são palavras suaves. Ele diz: Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Desejo apresentar hoje uma mensagem realmente simples, a mais simples possível. Se esquecerem a mensagem, duvido que vocês esqueçam o seu tema, que é este: as maçãs do diabo são bichadas. E lembre-se disso, não a maior parte, nem todas as maçãs do diabo são bichadas. David Dunterbaum declarou, um grande pregador do passado, que o pecado pode surgir como o sol da manhã, mas sempre acabará tão negro como a noite mais escura. Não esqueça disso. Esta palavra pecado é considerada hoje em dia pelos sociólogos, pelos psicólogos e pelos professores de nível superior como anacronismo medieval que precisa ser lançado no despejo da antiguidade. Simplesmente não existe. É um produto da imaginação. É uma conversa fiada de um pregador fantasioso. Dizem que quando o criminoso comete um crime, ele realmente não é culpado do crime que cometeu. Toda a sociedade é culpada. De modo que a sangue frio mata, rouba, e que eu tenho que participar da sua culpa, eu tenho parte da sua culpa. É o problema que alguém... É o problema topográfico? Ou é o problema dos genes? Mas Deus diz que é pecado e diz que todo indivíduo vai ter que pagar e responder por seu pecado. Mas Deus diz é pecado. Todo indivíduo vai ter que pagar e responder pelo seu pecado. E ele disse: a alma que pecar, essa morrerá. E ele disse: o salário do pecado é a morte. Porque no coração e na vida dos indivíduos, especialmente dos que não são salvos, há uma propensão para o mal mais violenta. Quero que você pense nisso. Você que está em sua casa, ouvindo esse pregador pelo áudio, você pode dizer que é afirmativamente. Se alguém lhe perguntar dizendo que você é cristão, você vai dizer que é, mas no íntimo você sabe que não é. E toda pessoa que não conhece Jesus pode ter tido a mais fina criação, pode ter frequentado as melhores universidades em sua formação, mas por causa da queda, por causa das trevas que Satanás insiste, existe um potencial para o mal mais abominável e perverso que o inferno possa levar ou imaginar. Alguns de vocês estão me ouvindo agora, não creem que são afastados, ou você professa ter fé. Nós não gostamos de pensar nisso, mas de fato alguém que não serve a Deus, mas está servindo a Satanás. Você pode não gostar de pensar dessa forma, mas é considerado por aquilo que surge em sua mente e você sequer deseja, não consegue se admitir, mas está servindo a dois senhores. Ou você serve a Deus ou serve a Satanás.
e os mais perversos crimes, mais brutais, reside no coração e na vida de cada indivíduo deste mundo que não é salvo. Está lá. É tênue e a linha entre a graça e a iniquidade e aquilo que é bom. Os psicólogos, psiquiatras, sociólogos lutam com isso constantemente e não entendem porque um homem que parece viver uma vida reta, íntegra, cuidando da sua família, dando-lhe toda instrução e abrigo para a esposa e filhos, de repente faz alguma coisa da qual não se acha uma explicação. Por ser muita infidelidade, trair sua mulher e família, ou cometer um brutal crime de morte. Eu estava na minha sala no outro dia, com um jornal na mão, e vi lá pela página 15 ou 18, seja lá o que for, sobre um crime horrível que havia. O policial estava dizendo, ela era linda, tão linda, falando de uma meninazinha de 3 meses. O amante da mãe da criança ficou cansada de ouvi-la chorar e deu um golpe na cabeça dela que rachou aquele crânio e ela morreu. O policial pegou a criancinha nos braços, homem acostumado com as maiores perversidades que ele já tinha visto em serviço. Ele chorava e dizia, ela é tão linda, ela era tão linda. Como pode um ser humano, como podia um ser humano com o coração pulsando dentro do peito, com o seu pulso bater na cabeça de uma criança de 3 meses até ela morrer? Como pode fazer isso? E eu insisto, tem um animal que rasteje por aí, que tem uma noção, ousaria fazer uma coisa assim? Como pode acontecer isso? E é por causa dessa constante luta que está sendo travada e nunca cessa, com justiça e injustiça, uma luta constante entre o bem e o mal, a luta entre a piedade e a impiedade, entre Deus e Satanás, uma luta entre o céu e o inferno. E eu quero dizer isso, eu quero que você me ouça bem. Eu não sei quem é você. Você pode morar numa bela mansão que pode valer milhões de reais. Você pode ter uma porção de diplomas, pode ter uma posição, mas pela manhã, se você não tem Jesus, você é capaz de praticar um crime mais vil, uma condição inexplicável. Isso lhe conduzirá ao inferno. A única segurança e proteção para o ser humano está em Jesus. Não há outra. Não há. Quando eu vi aquele jornal, eu não sei, alguma coisa em mim, umas crianças mexeu dentro de mim. Eu não pude aguentar ver aquilo. Não pude nem mesmo conhecendo aquele homem. Eu não sabia quem ele era. Um ódio muito grande ferveu dentro de mim. Alguns de vocês talvez não entendam o que faz eu ler essa Bíblia. Não tem dia que minha mente não está em Deus. Buscar sua face, estudar essa palavra, ensinar o povo o caminho da justiça. Faço o que eu posso, mas mesmo que eu tente, ou desse o meio de qualquer outra coisa, mas eu amo de todo o meu coração. Eu não sabia que eu poderia ter tanto ódio assim. Eu odeio aquele homem. Eu poderia fazer o mesmo, virar uma chave de cadeira elétrica que pudesse queimá-lo. Poderia ter puxado ao salpão e ele ser pendurado pelo pescoço. Eu poderia ter visto com muita satisfação
ele até mesmo será um gás mortífero e morrer lentamente asfixiado. Isso me atingiu a tal ponto que eu voltei para a sala e estava chorando e ver o que passou. Uma coisa que eu nunca esquecerei foi quando eu disse: Hélio Joubert, se não fosse por minha graça, você poderia ter feito a mesma coisa. Se não fosse pela minha graça, Hélio Joubert, você poderia ter praticado este mesmo crime que o homem cometeu. Saibam disso, eu sei o que estou falando. A única esperança que o país, a única esperança dos lares, a única esperança dos homens não é mais universidade, não é mais cultura, não é mais dinheiro, não são os maiores edifícios e as melhores políticas. A única esperança é o amor de Deus em nosso coração e em nossa vida, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. O pecado destrói tudo, todas as coisas boas do mundo. Babilônia. Há pouco tempo nas ruínas, 2 arqueólogos estavam olhando o remanescente. Um menino chegou para eles com um objeto metálico na mão, mostrando data comemorativa. Ele o ergueu e procurou vendê-lo aos arqueólogos. Um deles perguntou aquilo, ele olhou, seus olhos se abriram em espanto quando ele leu a antiga inscrição naquele cilindro de metal, porque neles estava escrito: fique sabendo que o portador deste selo tem a mesma autoridade que o rei da Babilônia. Ele escutou e olhou. Tinha muitos objetos. E agora esse pequeno selo está nas mãos de um menino sujo, maltrapilho. Onde está o poder? Onde está a glória da Babilônia? E foi por razão por um pecado. Onde está a Espanha? Ela encheu seus cofres com ouro de todo mundo. E hoje ela está pesada, como um mendigo sobre o leito na porta da igreja. Grécia, que deu ao mundo Sócrates, Aristóteles e Platão. O mundo todo estava ali para ver o lixo da história da nação. Há 1500 anos, as legiões de Roma, com seus soldados, nenhum exército tinha condições de enfrentar as suas legiões. Seus generais poderosos nunca jamais perderiam uma batalha com seus soldados romanos. Césares hoje são figuras de potência, mas eu falo respeitosamente. Não me entendam mal, mas uma nação poderosa, a iniquidade está ela hoje. O pecado destruiu. Eu olho hoje para a América do Norte. O que vou lhes dizer? Queima no meu coração. Há um ano atrás eu não teria dito. Paulo Anderson havia dito que por causa do complexo dos Estados Unidos da América, um enorme número de pessoas nascidas de novo via eles. Mas nos últimos meses choro pelo nosso país. Faça a Deus que faça qualquer coisa. Tenho um pressentimento e vou dizer por quê. Este país hoje chega a ser de vergonha. Há 30 anos, quando eu era mais jovem,
A gente podia deixar uma igreja aberta 24 horas por dia. Por mais que a gente imaginasse, jamais entraria um ladrão para roubar a igreja. Mas hoje está diferente. É por causa do pecado. Deus é blasfemado. Jesus Cristo é chamado filho de um soldado romano com uma prostituta chamada Maria. Esta nação não tem mais vergonha. Em Nova York, uma freira foi raptada e morta por um assaltante. A polícia de lá não conseguiu prendê-lo. O crime foi tão brutal que a máfia resolveu dar um fim no homicida. E ele ficou com tanto medo que acabou se entregando para a polícia. Ele não ficou com medo, se entregou à polícia porque ficou com medo da máfia. Isso é o que acontece nessa nação, nessas nações. Quero dizer uma coisa. Na Alemanha nazista, em 1938, a condição final foi Hitler, começou em 1936, Hitler tornou o seu plano era assassinar, queimar, destruir, matar, neutralizar a raça judaica, que são os mais nobres de toda a face da terra. Ele disse, eles são uma escória. Em seus campos de gás, nos terríveis campos de concentração, ele matou 6 milhões de judeus. A pena mais comovente é estranho, não é o Calvário. Não é o Getsemane, mas é o museu que abriga o horror do Holocausto. E o momento mais impressionante é quando você se acha diante de uma grande redoma de vidro. Nação após nação. Na Polônia, 2 milhões morreram. Tchecoslováquia, 1 milhão morreu. 1 milhão morreram de pessoas. Alemanha, 3 milhões morreram. E quando você chega ao fim, aparece um grande número de criancinhas que morreram. Para simbolizar esse horror, há 2 sapatinhos de crianças que estão ali na redoma, no fundo. Pode fazer uma pedra chorar. Eu não queria que acontecesse mais, mas está acontecendo. Estão me ouvindo? O assassínio legalizado. O assassínio legalizado de criancinhas ali, aos olhos de Deus, elas são almas eternas. E agora ouça Brasil, ouça Brasília, ouça Recanto das Emas. Se vocês gostarem, com a mão, com o coração, com o assassínio legalizado, seus pecados, vocês vão responder por essas almas, porque é um Deus todo-poderoso. E Ele está a contemplar-nos. Aleluia, glória a Deus. E um dia vamos ter que prestar contas com esse Deus todo-poderoso e maravilhoso. Aleluia. Deus ajude o Brasil. Deus abençoe o Brasil. Somos pobres, não temos nada no mundo. Aleluia. Minha mãe estava grávida, 8 meses, vivendo naquela dificuldade.
para nós comermos. Meu pai trabalhava o tempo todo na chácara, dia após dia, domingo e feriado, não tinha isso, sábado, domingo, segunda a sexta, não tinha dia, todos os dias, para trazer o nosso sustento. Educação, com muita dificuldade, mas mesmo assim, o que eu vou dizer, preciso dizer de modo diferente, mas preciso dizer: o homossexualismo não é doença, não é aberração da natureza, não é uma coisa com a qual você nasce e nossos legisladores podem legislar e essas leis e dizer que os homossexuais têm direito, porque é um modo de viver, é uma preferência, mas isso não encobre a terrível, horrível, infernal prisão do pecado em que esses infelizes homossexuais têm caído. Você não nasceu assim, homem, você não nasceu assim, senhora, isso não é parte da sua natureza. Você acabou sendo abraçado e seduzido pelas más influências. Vou dizer isso hoje com amor. Vou dizer isso hoje. Outro dia o Senhor me procurou, me cumprimentou com lágrimas nos olhos. Eu nunca tinha visto antes. Ele gaguejou, ele não conseguia falar. Ele me disse: meu Deus, por favor, ore por mim. Sou homossexual. Eu não quero ser desse jeito. Preciso ajuda. Homossexual. Oxalá as pessoas entendessem o que eu estou falando. Mas ouça-me. Não há nada que possa ajudar neste mundo. Nada. E os legisladores, os educadores e o governo e a sociedade pode ser que está certo, mas lá no fundo você está atormentado, está em pedaços. Você não se aguenta. Mas eu estou aqui hoje para dizer-lhe que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por sua alma. E o pervertido ele pode libertar você agora mesmo. Desejo agradecer por você ter me ouvido. Que Deus abençoe a cada um que ouvir essa mensagem. Que Deus possa abençoá-lo de todas as formas, em nome de Jesus.